vida após a morte. O que o cristianismo e o espiritismo dizer sobre o destino da alma? O que acontece com a alma após a morte? Será que há vida depois desta vida? O cristianismo fala de um paraíso ou inferno eternos, enquanto o espiritismo traz uma visão de reencarnação e evolução espiritual. Hoje vamos explorar os diferentes pontos de vista sobre a vida após a morte e queremos saber: qual é a sua crença sobre o destino da alma? Fique até o final para entender como essas duas religiões veem esse mistério. A visão do cristianismo sobre a vida após a morte. O cristianismo ensina que a morte é o início de uma nova realidade para a alma, com um destino eterno dependendo das escolhas feitas durante a vida. A vida após a morte no cristianismo é clara e está associada ao julgamento divino, onde as almas são separadas entre os justos e os ímpios. 1. Céu e inferno. Destinos eternos. Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. No cristianismo, a morte marca o fim da jornada terrena e o início do destino eterno. Aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo e vivem em conformidade com a vontade de Deus serão recompensados com a vida eterna no céu. Os ímpios, aqueles que rejeitam a graça de Deus, enfrentarão o castigo eterno no inferno. Apocalipse 21:4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. O cristianismo vê o céu como um lugar de paz eterna, onde não há mais dor nem sofrimento, em plena comunhão com Deus. No entanto, o inferno é descrito como um lugar de tormento eterno, onde a alma sofre longe de Deus. 2. O juízo final. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. No cristianismo, a morte não é o fim, mas um ponto de transição para o julgamento final, quando cada alma será julgada por suas ações, pensamentos e fé durante a vida. O destino eterno será então determinado. Mateus 7:13-14. Jesus fala sobre dois caminhos: o largo, que leva à perdição, e o estreito, que leva à salvação. A vida após a morte para os cristãos está diretamente ligada ao caminho que seguimos aqui na Terra. O arrependimento, a fé em Cristo e a vivência dos seus ensinamentos são cruciais para alcançar a salvação. A visão do Espiritismo sobre a vida após a morte no Espiritismo. A morte não é vista como o fim, mas como uma transição para uma nova fase de aprendizado e evolução espiritual. A visão espírita da vida após a morte é fundamentada na ideia de reencarnação e evolução contínua da alma. 1. A morte como uma transição, reencarnação e evolução. O Livro dos Espíritos, questão 167. A morte não é o fim. Ela é apenas a separação da alma do corpo, mas a alma continua existindo, e depois de um período de descanso, pode reencarnar em outro corpo. No Espiritismo, a morte é vista como uma transição natural, onde o espírito deixa o corpo físico e segue para uma nova dimensão. Porém, a alma não fica perdida ou condenada. Ela segue em seu processo evolutivo, reencarnando várias vezes para aprender e evoluir espiritualmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A alma, após a morte, vai para um estado espiritual em que ela será julgada segundo suas ações, mas sem condenações eternas. Ela evolui até alcançar o aprimoramento espiritual necessário para alcançar uma nova encarnação. A visão espírita é de que as almas não são condenadas para sempre a um sofrimento eterno ou salvação definitiva. Elas têm a oportunidade de se redimir e evoluir ao longo de múltiplas vidas, sendo constantemente guiadas por Jesus, que é visto como um modelo de perfeição moral. 2.
O julgamento espírita. A lei de causa e efeito. O Livro dos Espíritos, questão 1009. O espírito após a morte será julgado pela sua própria consciência. Para os espíritas, o julgamento após a morte não é realizado por um Deus punitivo, mas sim pela própria alma, que se confronta com as suas ações e escolhas. A ideia de pecado eterno é substituída pela lei de causa e efeito, onde cada ação tem consequências que determinam o próximo estágio da alma. O Espiritismo enfatiza que o espírito se aproxima do estado de perfeição à medida que realiza boas ações e aprende com os erros. O conceito de redenção e progresso espiritual é constante e eterno. 3. O mundo espiritual. Um estado de progresso. O Livro dos Espíritos, questão 232. O estado do espírito após a morte depende do grau de pureza que ele atingiu durante sua vida na Terra. A vida após a morte no espiritismo não é linear ou estática. A alma passa por diferentes planos espirituais que refletem seu grau de evolução. Os espíritos podem experimentar momentos de descanso, aprendizado, ou até mesmo retornar à Terra para reencarnar em um novo corpo, sempre com o objetivo de evoluir. O Espiritismo, então, vê a morte como uma continuação da jornada espiritual, onde as experiências adquiridas nas vidas passadas moldam o futuro do espírito, que sempre tem a chance de recomeçar e melhorar. Agora que vimos as diferentes abordagens sobre a vida após a morte, queremos saber a sua opinião. Você acredita que a morte é o fim e que só existe céu ou inferno, como ensina o cristianismo? Ou acredita na ideia de reencarnação e evolução espiritual, como propõe o Espiritismo? Vamos debater isso nos comentários. Quer entender mais sobre a vida após a morte? Clique no link na descrição ou no comentário fixado. Se inscreva no canal Contraponto e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Comente. Você acredita em vida após a morte e reencarnação ou em um destino eterno fixo para as almas?